Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre um assunto que eu achei interessante, que é sobre o Dudu. Eu vi muita gente se perguntando, né, se ele poderia chegar no Cruzeiro em janeiro, até porque apesar dessa especulação de que pode ter uma troca envolvendo ele e o Gabigol, eu já trouxe até aqui no canal, né, sobre isso, a tendência é que ele não saia e fique até o final do ano no Palmeiras, que é quando encerra o seu contrato e aí não encerra o seu contrato, né? Vai até o final de 2026. Mas assim, ficar uma temporada, meia temporada inteira no banco sem jogar, certamente facilitaria a chance, né, para ele ir para outro clube. Eu, sinceramente, já adiantando aqui para vocês, não sou o maior fã dessa história, justamente porque ele fez, né, o Cruzeiro de besta nessa história. E eu, sinceramente, acho que mesmo Alexandre Matos, que tem uma relação excelente com ele, até que ponto ele estaria disposto, né, a bancar essa situação de novo, como que seria essa reação com a torcida do Cruzeiro, mas enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. E além disso, eu quero falar também sobre o Matheus Pereira, né? Será que ele já está merecendo convocação para a seleção brasileira? Porque até fiz um post lá nas redes sociais nessa última terça-feira, muita gente se perguntou sobre isso, debateu e tudo mais. Vou comentar aqui com vocês. Não acho que é um jogador que, se tivesse uma Copa do Mundo hoje, chamaria. Não, mas não é possível, né? Um amistoso ali contra o Brasil, amo fazer amistosos contra o Panamá, Camarões. Será que ele não teria um mínimo de espaço? Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Desculpa se eu tiver um pouco abatido nesse vídeo, é porque acordei e tava meio fraco, eu tô achando que eu tô com febre, tá? Então, se em alguns momentos eu tiver mais cabisbaixo, ainda eu tô com a barba grande, o cabelo, tá parecendo que eu tô todo desleixado, mas eu tô tranquilo, tô gravando um vídeo aqui pra vocês. Antes, aproveite para deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Tem aqui também um salve pra vocês, para os últimos dois que comentaram. Primeiro é para o Pedro Rodrigues, ele que é lá de Ubatuba, interior de São Paulo. Muito obrigado, um abraço. Se você quer aparecer aqui no próximo, deixa aqui também de onde que você está falando, de onde que você é, que eu mando um abraço, tá? Então bora aqui falar sobre esses assuntos polêmicos nesse vídeo de hoje. Bom, quero começar falando primeiramente sobre o Matheus Pereira. Vou deixar aqui essa arte lá do Filipinho Design, valeu demais, ele disse que acompanha aqui também o canal, então se ele estiver assistindo, um abraço aqui pra ele. E eu fiz esse questionamento, tanto lá no Instagram e no Twitter, se você não segue a gente lá, Cruzeiro News 21, sobre isso, né? Matheus Pereira já merece seleção? E aí é um questionamento que é válido. No geral, a torcida do Cruzeiro diz que não, justamente porque é foda esse calendário da CBF, né? Uma bagunça, uma vergonha. Você convocar o seu jogador, o que na década de 80, de 2000, era algo a ser comemorado, hoje é algo ruim, porque aí você desfalca o jogador no seu clube, né? Então, se o Matheus Pereira é convocado para uma Copa América, aí ele perde 6 jogos pelo Brasileirão no mínimo. Se é convocado para amistosos, perde 2, 3 rodadas e ainda tem risco de se machucar. É complicado isso. Sinceramente, para perder o Matheus Pereira hoje, acho que não compensaria não. Mas agora, se fosse, por exemplo, ali uma competição mais importante, quem sabe uma Copa do Mundo daqui a um tempo, infelizmente, se ele for convocado, o calendário brasileiro não tem outra saída, né? É uma merda. Vai ter que desfalcar o Cruzeiro e aí por esse lado eu também, fico bem chateado, tá? Eu acho que é uma questão aí que é paia, porque você até torce para o jogador não ser convocado, mesmo ele vivendo uma fase muito interessante. Tecnicamente, não tenho o que dizer, né, sobre o Matheus Pereira. É óbvio que a seleção brasileira é um passo a mais. Eu acho que, pelo que ele tem demonstrado até aqui, tem potencial, mas eu acho que vai esperar pelo menos uma temporada do Matheus Pereira consistente. Vamos colocar assim, essa temporada inteira dele sendo o melhor jogador basicamente do Brasileirão, e aí ele ser convocado na próxima, que se eu não estiver enganado, a convocação vai ser em outubro ou novembro para eliminatórias, tá? Então, se você analisa também, essa função de meia de criação, não temos tantas opções. Tem jogado o Paquetá nesse setor, é óbvio, né, que poderia ser o Neymar de meia de criação, e aí fica complicado você convocar 3 meia de características parecidas. Vamos colocar o Neymar, o Paquetá e o Matheus Pereira, fica mais complicado. Mas se o Neymar ainda não estiver à disposição, se por exemplo não sabemos o que vai acontecer com o Paquetá, por que não, né? Acho que é um teste válido. Obviamente já tivemos, né, outros jogadores com essa característica aqui no Brasil sendo convocados. Acho que o mais parecido seria o Rafael Veiga, do Palmeiras, que já foi convocado algumas vezes, não teve muito espaço, mas viveu uma fase muito boa. Eu acho que mereceu sim essa convocação. Vamos ver. Até porque o Matheus Pereira também não é um garoto, né? Tá aí com 28 anos, então beleza, chegaria para uma próxima Copa do Mundo, se ele for bem, novo, 30 anos, 31, mas não é um jogador de 22, 23, infelizmente, né? Que aí você olha e fala, nossa, tem mais 3 Copas do Mundo para ele disputar. Infelizmente não, porque no Brasil você sabe, né? Mesmo o jogador jogando bem, às vezes ele aposenta muito cedo da seleção. 32 anos, igual foi no Casemiro, 33, já não serve mais, o que eu discordo bastante. Enfim, eu acho que merece, mas por esse ponto de vista, né, de ver ele saindo do Cruzeiro, ficar algumas rodadas fora, mesmo com os reforços, é um jogador, na minha opinião, hoje, insubstituível para o time do Cruzeiro. Qualquer time, se tivesse o Matheus Pereira, saiu um jogador, entrou outro, vixe, complicou muito. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários disso. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês, ó.
No caso da Esportiva VIP, já fiz minhas apostas para esse próximo jogo do Cruzeiro. Como que funciona, Gustavo? Tá aqui, ó, o jogo do Cruzeiro, né, contra o Grêmio. Se já tiver passado esse jogo, não tem problema, você pode apostar aqui nesses próximos duelos do Cruzeiro contra o Bragantino em casa, né? O Cruzeiro vem de uma boa sequência, vitória da Raposa em casa pagando 1,96 a cada real apostado. E lembrando, já tem aqui as cotações até do próximo dia 17 aqui na Esportiva. Então vamos lá, vamos apostar aqui nesse jogo, vitória do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, vamos colocar aqui R$10. Se o Cruzeiro vencer, voltaria R$19,60. Já finalizei aqui minha aposta. Lembrando que tem tudo aqui também, reta final da Eurocopa, já chegando, né, essa decisão. Eu tô gravando aqui, ainda não foi a primeira semifinal, então vamos aqui, ó, Internacional, Campeonato Europeu, tá aqui, ó, Espanha e França, e Inglaterra e Holanda. Se você quer apostar aqui na final, Copa América e tudo mais, o link tá aqui embaixo da Esportiva, pode começar a partir de R$1, você já pode começar a apostar, e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Dudu, onde até o Samuel Venâncio, valeu demais a ele, deu um debate lá no seu programa nessa última semana, e até lá no Twitter também, falando sobre o Dudu, se aceitaria ele no ano que vem, em janeiro, né? Ele até fala, né, que aceitaria se fizesse, pedisse desculpas e tudo mais, é um jogador que ele ainda aceitaria. É óbvio, né? Não sei até que ponto isso é verdade, se às vezes ele tá só zoando, mas eu achei interessante trazer esse debate aqui pra vocês, até porque é uma impossibilidade de trazer ele. Diria que não, porque igual eu falei, o Alexandre Matos e o Dudu é muito próximo, mesmo tendo esse desacordo, né? E um tiro fora da culatra, né, pro Dudu com o Alexandre Matos, ele sendo amigo fazer uma coisa dessa, eu ainda acho que eles poderiam retomar uma conversa, principalmente se o Dudu não sair do Palmeiras, que ele tem falado que não quer sair e tudo mais, mas cara, já acabou, ele quando ele tomou essa decisão de pedir a transferência pro Cruzeiro, não foi nem ser de anunciado não, foi ter de pedido para sair, já saberia, né, que ia estar lidando, acho que o Dudu, já falei aqui outras vezes no canal, é o que vai sair mais queimado dessa história, porque quem precisava mais do Cruzeiro era o Dudu, do que o Cruzeiro precisa do Dudu, e quem o Dudu mais precisa é ele, né, precisa do Palmeiras, e não é mais ao contrário, então acabou que ficou horrível, né, pro Dudu, mesmo sendo um jogador excelente, queimou muito a sua moral com a torcida do Palmeiras, e com o do Cruzeiro já não tinha muito, imagina agora, né, então acho que esse ponto de vista vamos colocar assim, do ego, que nem acho que seja ruim, tá, porque você tem que se respeitar também, não acho que, o Cruzeiro então, o Dudu quer vir jogar no Cruzeiro, o Cruzeiro vai abrir as pernas, vai aceitar tranquilamente, né, a volta dele, olha... Não sei, eu sinceramente é uma coisa que eu não sei agora, porque é algo que aconteceu recente, tudo bem, pode passar 6, 7 meses, o atleta, dependendo se for contratado com valor mais baixo, ao invés de 2,5 milhões por mês, 1,8 milhão, 1,7 milhão, tiver uma redução ali significativa, fizer um pedido de desculpas ou algo nesse sentido, vocês sabem também como que funciona o futebol. Jogou ali 3 jogos, fez 2 gols no Atlético Mineiro, ninguém lembra mais dessa situação. Assim como se ele jogasse no Palmeiras, fizesse 2 gols num clássico, acabou, né? Ninguém vai lembrar que ele pediu para vir pro Cruzeiro. Então, é uma situação muito complicada, sabe? Se fosse para falar, Gustavo, ano que vem, se aceitaria ele ou não? Olha, por esse preço, 2,5 milhões é complicado demais. Quando surgiu essa notícia de que ele foi contratado, eu nem, por exemplo, eu nem questionei e tal, porque, já estava anunciado basicamente, então eu vim aqui falar, nossa, mas não compensa, um jogador muito caro, é complicado, já está anunciado, o que vai fazer? Agora, você voltando um tempo, olhando que, um jogador que tem 32 anos, não entrega mais de 15 participações, 10 participações em gols, já tem algumas temporadas. E além de tudo isso, eu acho ele excelente. Só que ainda teve esse episódio com o Cruzeiro, é sacanagem demais, sabe? Eu acho que é você se respeitar um pouco mais. Se tivesse pouquíssimas opções para esse setor, no Cruzeiro, no futebol brasileiro, e tivesse muito complicado, beleza, mas não é bem assim. Eu até disse aqui para vocês em outro vídeo, o Michael, por exemplo, seria uma alternativa bem mais viável, até porque o Dudu, o Cruzeiro iria pagar quase 20 milhões pro Palmeiras. No caso envolvendo o Michel, seria um valor próximo dos 25, 30 milhões, porque só falta um ano para terminar o seu contrato e um salário dependendo menor, né? O Dudu 2,5 milhões, o Michel dependendo 1,8 milhão, 2 milhões de reais. Isso aí um contrato de 4, 5 anos faz muita diferença, né? 500 mil por mês, 6 milhões por temporada, quase 50 nesse contrato de 5, 6 anos. Então, e é mais jovem, né? Michel tem 3 anos e meio a menos. Então acho que o Cruzeiro, na minha opinião, o melhor seria ir atrás do Michael, tá? Se for para buscar ainda um jogador nesse setor. Gustavo, mas você acha que o Cruzeiro estava interessado tanto no Dudu pela característica de jogo dele e na ponta esquerda? Não, porque o Cruzeiro já tem algumas opções. O Dudu é melhor que todas, tá? Melhor que o Arthur Gomes, é melhor que o Barreal, isso aí não tenho dúvidas nenhuma, mas eu diria que era muito mais pelo impacto, pelo nome. É a mesma forma se trouxer o Gabigol, por exemplo, que não vai chegar nessa janela, mas assim, já temos o Caio Jorge, que pode ser uma super promessa, o cara já demonstrou muito futebol, já tem o Dineno, um ótimo reserva, e aí se você traz o Gabigol, é muito mais pelo nome.
Igual eu falei, é igual o Dudu, ele é melhor do que os que estão e tem mais nome do que os titulares. Mas faz sentido? Não seria melhor investir num ponta-direita, que é a principal carência? Por isso que eu falo do Michael, por exemplo? Enfim, eu acho que deu para explicar um pouco aqui para vocês. Não aceitarei nesse momento porque eu acho que tem opções melhores. Mas se não avançar em nada, tiver uma redução salarial, pedir uma desculpas, né, publicamente para a torcida do Cruzeiro, que sem dúvida ficou muito chateada e, pô, tem que fazer para chegar no Cruzeiro, aí beleza, mas eu acho bem complicado, acho que ele vai acabar ficando no Palmeiras e sair para um Qatar, para uma Arábia Saudita, do que ir para um Flamengo, porque ele não quer ir para o Flamengo, né, para não queimar mais ainda o seu filme com a torcida do Palmeiras. Você concorda, discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela e o link da Esportiva para você apostar, né, esse jogo do Cruzeiro em casa contra o Bragantino, faz seu registro, você pode começar a partir de R$1. Valeu, galera!